Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que nem a gente tinha combinado, nós vamos conversar um pouco a respeito de um tema tão interessante que é a questão da reprodução humana e, eventualmente, as dificuldades que o casal enfrenta para conseguir obter o tão desejado e amado filho. Nós vamos falar algumas curiosidades. Eu acho que existem muitas coisas que ajudam a gente a entender esse processo de reprodução. É importante que a gente saiba que a dificuldade para engravidar, ela não é uma situação tão rara assim. Geralmente você que está tentando engravidar não consegue, você aguarda o final do mês que a sua menstruação não venha e eventualmente acontece de menstruar, você fica preocupada, desesperada, ansiosa, mas saiba que isso é muito comum. E curiosamente, quando a gente tenta engravidar e não consegue, é aí que a gente vê criança, vê mulher grávida, e isso parece que realça mais ainda essa questão da dificuldade para conseguir engravidar. Mas você saiba que, em média, um casal a cada 6 não consegue gestação. E parece que engravidar é uma coisa tão simples, né? Afinal de contas, todo dia tem mulheres aí que fazem teste de gravidez e está positivo. Mas você saiba que mesmo casais normais, que têm vida sexual ativa, que estão tentando engravidar, a chance de conseguir a gestação depois de um mês de tentativa, ela é próxima de 18 a 20%. Para você ter uma ideia, você sabe qual é essa possibilidade em termos práticos? É mais ou menos a mesma probabilidade de você acertar um jogo no dadinho. Ou seja, você escolhe um número da sorte, o número 3. E aí você joga o dadinho. Caiu o número 3, você engravida. Só que diferente dos animais que cruzam e geralmente engravidam, o ser humano vai jogar esse dadinho agora em março, não conseguiu uma gestação, ele joga de novo em abril, maio, junho. Uma hora ele vai acertar o número 3. Essa é a chance de gestação de casais normais. Portanto, você que está me ouvindo, se você tentar uma gestação agora no mês de março e não conseguir, fique calmo. Ou seja, você ainda vai ter outra chance em abril, em maio, junho e assim por diante. Lógico que depois de um ano de tentativas, você já jogou o dadinho aí 12 vezes e não conseguiu, aí sim vale a pena a gente começar a investigar. Mas por que será que é tão difícil assim de engravidar? Tão difícil não, mas não é uma chance assim tão alta. Na verdade, o processo de reprodução, todos nós sabemos, vocês sabem disso, nós precisamos para engravidar de espermatozoide, útero, trompa e óvulo. Todo esse processo que visa a gestação, ele é um processo extremamente coordenado. É como se fosse você estivesse assistindo aí uma orquestra sinfônica. Aí aquela orquestra sinfônica vai tocar para você aí uma sinfonia. Agora você imagina se um daqueles instrumentos não estiver legal, não estiver bem afinado, se o músico não for legal, pronto, você não vai ter sinfonia. Essa é o que acontece quando a gente está tentando uma gestação. E existem algumas curiosidades em relação a isso. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que quando você está tentando engravidar, no seu período fértil, você tem que ter relação todos os dias. Não é bem assim não. Não há necessidade de ter todo esse trauma, ter relação hoje, ter relação amanhã, ter relação depois da manhã. Você ter relação sexual porque você está com vontade, vocês dois estão numa boa, ótimo. Mas, gente, ter relação porque o seu médico falou, tem relação hoje, eu estou ovulando hoje. Aí você liga para o seu marido, é hoje que eu tenho que ter relação. E o seu marido está lá preocupado com a ação do banco, com dívida, com N coisas, e tem que ter relação sexual naquele dia. Não. De um modo geral, a sobrevivência dos espermatozoides no trato genital feminino é em torno de 3 dias. Ou seja, você tem um tempo aí de 3 dias, onde, caso aconteça a ovulação, você pode engravidar. Já a sobrevida do óvulo é menor. Ela é de 18 a 24 horas.
Mas, gente, se você tiver relação dia sim, dia não, por exemplo, no seu período fértil, tá ótimo. Você vai conseguir a gestação, ou você vai conseguir boas chances para você engravidar. Outra curiosidade interessante em relação a isso é que muitas vezes você se pergunta por que o homem tem tantos espermatozoides assim, né? Por isso eu quero que você saiba que de cada 1 milhão de espermatozoides que o homem ejacula na relação sexual, vão chegar lá no óvulo mais ou menos 1 a 5 espermatozoides. Só que se veja bem, o homem normal, ele tem 80 milhões de espermatozoides pelo menos numa ejaculação. Então pelo menos vão chegar a 80 a 400 espermatozoides lá no óvulo. E com certeza ele vai conseguir fertilizar. Quando você tem relação sexual, esse aqui é o meu úterozinho que eu gosto de mostrar para a gente conversar. É uma réplica mais ou menos de um útero normal, ele é um pouquinho menor. O espermatozoide, ele tem que entrar no útero, subir, ir pela trompa e encontrar o óvulo aqui no final da trompa. Quando a mulher está ovulando, ela libera o óvulo, só que vocês sabem que o óvulo, ele não tem perninha, o óvulo não anda. Então a trompa precisa abraçar o ovário, do jeitinho que está aqui. Então ela abraça o ovário, aí o próprio ovário libera o óvulo para a trompa e o espermatozoide tem que fazer todo esse trajeto aqui. Mas o bichinho, ele é rápido, viu? Vocês acham que não? Ele é microscópico, mas ele é danado. Ele tem uma velocidade em torno de 1 centímetro por hora no trato genital feminino. Isso é bastante. Ou seja, poucas horas depois ele já está aqui. Mas, além disso, a própria natureza contribui para que esse tempo seja menor. No fluido seminal, existem algumas substâncias, dentre elas a prostaglandina, que estimula a contração do útero. Ou seja, assim que há ejaculação, o útero contrai, como que se ele estivesse puxando os espermatozoides, facilitando o espermatozoide para poder chegar mais perto do óvulo, mais rápido. Oi, José, tudo bom? Isso tudo visando a gestação, ou seja, facilitar o processo todo para que esse encontro se dê da melhor maneira possível. Mas às vezes alguma coisa acontece que não dá certo. Bom, quando a gente se depara de uma situação como essa, em que não há gestação, não é legal o casal, o homem ou a mulher, ficarem com sentimentos de culpa. E também, lógico, é muito pior ainda quando você diz, eu não engravido porque a culpa é da minha mulher. Não existe culpado, gente. Ninguém está querendo não engravidar. Afinal de contas, quando o casal está querendo uma gestação, todos estão com o mesmo sentimento, a mesma dedicação para que isso aconteça. Mas é importante lembrar que das causas de dificuldade para engravidar, elas não são só de alguém. De um modo geral, 1/3 das situações a gente tem uma causa feminina, que já nós vamos falar algumas delas. 1/3 das situações a causa é masculina e 1/3 das situações a causa é de ambos. Quando a gente fala 1/3 de causa masculina, é importante a gente frisar que quem engravida é o casal, ou seja, o homem é importante que ele participe do processo. E a gente vê muita resistência do homem, né, não só de investigar, como também de eventualmente aceitar que possa haver alguma alteração. A gente, masculino, a gente acha que não pode, né? O homem não pode ter dificuldade. A gente é cobrado, a gente que eu digo o homem, a ser sempre bom. Ele tem que ser uma boa pessoa, ele tem que ser uma pessoa que
bem-sucedida profissionalmente, ele tem que ser bom de cama, ele não pode ser infértil. E ele confunde infertilidade com eventualmente até mesmo a incapacidade de ter ereção, e aí o negócio complica. Então é importante que o homem saiba que ele também tem um papel importante nisso. Pois, como eu disse antes, a gestação ela acontece no casal, não é só na mulher. Bom, quando é que a mulher pode começar a suspeitar que alguma coisa não está legal? Ou seja, que eu devo procurar ajuda. Quando eu digo procurar ajuda, não é procurar um centro de reprodução. É procurar o seu ginecologista, expor o que está acontecendo, porque grande parte das causas femininas de infertilidade, o ginecologista consegue resolver. São coisas simples. Distúrbios hormonais, algumas alterações de ovulação, e que ele consegue resolver. Eventualmente até orientação nisso que nós falamos sobre atividade sexual, etc. Mas uma das primeiras coisas que a mulher deve suspeitar é quando ela observa o ciclo menstrual, ou seja, como é que estão as menstruações. A menstruação, ela sendo regular, ela é um forte indício de que a mulher está ovulando. A duração do ciclo menstrual é importante. Desde a primeira menstruação, desde a menarca, a mulher se prepara todos os meses, não é para menstruar, gente. Ela se prepara para engravidar. Ou seja, a menina que menstrua lá aos seus 12, 13 anos, existe todo esse orquestramento visando a gestação todo mês. A menstruação é a ausência de gestação. Eu não estou aqui fazendo apologia para uma menina de 12, 13 anos engravidar, mas ela se prepara para isso. Todo o organismo se prepara para isso. Se você pensar bem, é um desgaste energético muito grande, gente. Você tem a ovulação, você tem crescimento do endométrio, ou seja, N coisas que estão acontecendo para que ela engravide. Lógico que o ideal é a mulher aguardar um certo tempo para poder engravidar. Depois dos 18 anos de idade é quando você tem um preparo do organismo mais legal. Mas lembre-se, ela se prepara para engravidar. E o primeiro passo que chama a atenção é os intervalos das menstruações. Ou seja, as menstruações elas estão vindo corretamente. Quando a gente fala em intervalo regular, não necessariamente o intervalo tem que ser sempre o mesmo, viu? A mulher não tem que menstruar que nem um reloginho a cada 28, 30 dias, não. Ela tem que ter um intervalo variando aí de 26 a 32 dias, está considerado normal. E nesse padrão menstrual é bem provável que ela esteja ovulando. Quando eu digo bem provável, isso não é certeza. Mas se você tem um mês que alguma coisa acontece, sabe? Deixa eu ver o que a Josiane está escrevendo aqui, Josiane. Ela não tem o ciclo correto. Então é importante avaliar o que está acontecendo. Mas se no mês você está estressado, você teve algum problema familiar, algum problema financeiro, etc., a sua menstruação pode atrapalhar um pouquinho. O que não é legal é quando os ciclos são irregulares constantemente. Então esse já é um forte prenúncio de que provavelmente você não está ovulando. Então, numa situação dessa, ciclos menstruais irregulares, isso já é um indicativo para você procurar ajuda. Que nem eu falei antes, que você, mesmo a mulher normal que está lá jogando o dadinho, mesmo que você menstrue regularmente, está querendo engravidar, se você tiver 1 ano de atividade, só frisando isso, 1 ano de atividade sexual, querendo gestação e não conseguir também, procura o médico. Mas se você tem uma menstruação irregular, você não precisa esperar 1 ano, você já deve procurar uma ajuda no seu médico, que vai fazer uma avaliação hormonal, vai ver se está tudo bem, se você tem algum problema, e muitas vezes a correção de eventuais problemas hormonais já pode resolver.
mesmo que você tenha ciclos menstruais regulares. Mas se você tiver mais que 35 anos de idade, você também não precisa esperar esse tempo de 1 ano para poder procurar ajuda médica. Por que a gente fala 35 anos de idade? Existe uma diferença muito importante entre o homem e a mulher em relação às células reprodutivas. O homem, gente, ele nasceu com uma fábrica de espermatozoide. O homem produz espermatozoide praticamente a vida inteira. Ou seja, o homem tem sempre espermatozoides novos, que ele acabou de fabricar. Esse acabou há um tempo aí, em torno de 3 meses, mas ele é novinho. Já a mulher não. A mulher tem um estoque de óvulos. Ela não fabrica óvulos. Ela gasta óvulos. Ou seja, ela nasce com os seus óvulos prontos, que estão lá nos seus ovários. E ela vai utilizando esses óvulos todos os meses. Nós falamos um pouquinho antes aí que o homem tem milhões de espermatozoides. Ou seja, o homem é um perdulário, né? Ele tem espermatozoides para até demais. Na verdade, essa quantidade até demais não é demais, não. Existe um porquê disso. Lembra que eu te falei que chega 1 a 5 espermatozoides para cada milhão ejaculado. No processo de ascensão do espermatozoide até chegar no óvulo, no trato genital feminino, é como se houvesse uma invasão dos espermatozoides a nível de útero, trompa, etc. Que nem aquelas, sabe aquelas legiões romanas da antiguidade que os soldados iam invadir um país aí? O espermatozoide tem o mesmo comportamento. Aqueles soldadinhos mais fracos, eles vão na periferia e eles vão sendo destruídos. Os soldadinhos melhores, os bons, eles vão no meio dessa legião. É assim que o espermatozoide se comporta, sabia? Eles vão como se fosse uma invasão até chegar lá no óvulo. E desses milhões, vão chegar só alguns lá no óvulo, mas mais do que o suficiente para conseguir fertilizar esse óvulo. Então são milhões. A mulher também gasta muito. Não é só o homem que é gastador, não, que é perdulário. A mulher também gasta. A mulher gasta em média, para vocês terem uma ideia, 1.000 óvulos por mês. Ué, mas ela ovula um só? Ela ovula um. Mas esse um, ele é escolhido de um montante de 1.000 óvulos. Ou seja, o ovário coloca à disposição da mulher 1.000 óvulos, dos quais é escolhido um. Esse é o dominante, é esse que vai crescer, vai inibir o crescimento dos outros, e é ele que vai ovular. 1 de 1.000. Nossa, é bastante, 1.000? É bastante, mas só para você ter uma ideia, quando a mulher começa a menstruar, ela tem pelo menos 500.000 óvulos nos seus ovários. E ela gastando 1.000 óvulos por mês, essa quantidade, 500.000, será suficiente para 500 meses, ou seja, 40 anos. Então uma menina entra na puberdade, começa a menstruar lá nos seus 12 anos, 13 anos, ela vai ter óvulos suficientes até para depois dos 50 anos. Então, esses 1.000 que são colocados à disposição todos os meses, é o que nós chamamos de reserva ovariana. E essa reserva, gente, não tem como você inibir, ou seja, eu não quero gastar óvulo, não tem. Todos os meses vai haver esse gasto de pelo menos 1.000 óvulos. Vocês já repararam que, por exemplo, uma mulher que usa anticoncepcional, ela não quer engravidar. Ela usa anticoncepcional por 10 anos, 20 anos. 20 anos ela não quis engravidar. Quer dizer que nesses 20 anos ela não ovulou. Será que ela poupou óvulos? Se ela poupar óvulos, ela vai entrar em menopausa aos 70. Mas não é isso que acontece, né? Ela vai entrar nos 50 anos do mesmo jeito. O que acontece é que quando ela usa anticoncepcional, ela não ovula, ela não aproveita aquele óvulo todo mês, mas ela continua gastando os mesmos 1.000 por mês. Ela continua utilizando 1.000
não tem ovulação, 1000 óvulos vão desaparecer. É importante saber disso porque, eventualmente, se você utilizar alguma medicação para induzir a ovulação e naquele mês, ao invés de 1 óvulo, você ovulou 2, 3, ou eventualmente, como numa fertilização, você vai ovular 10, você vai ter 10 óvulos, você também não está gastando a mais. Você só está deixando de jogar fora, você está jogando fora menos óvulos. Então, você está jogando fora menos e está aproveitando 5, 6, 10, depende do esquema que você utiliza, mas não existe gasto adicional. Pois bem, essa reserva ovariana, ela pode diminuir com o tempo. Quando eu digo diminuir com o tempo, é você não ter à sua disposição mais aqueles 1000 óvulos por mês, você ter menos. Então isso é importante. Não só isso é importante depois dos 35 anos de idade, mas também o fato de que os óvulos podem ir perdendo qualidade com o passar do tempo. E isso geralmente acontece na população normal depois dos 35 anos de idade. Então, 35 anos de idade, lógico, não é um fato marcante, eu fiz 35 anos, amanhã eu já tenho que ir no médico, mas é um fato que a mulher deve levar em consideração. Eu gosto de fazer comparações. Então, aproveitando essa questão aí do óvulo, do homem, mulher, etc. Imagina o seguinte, gente. Eu falo isso para as minhas pacientes, elas vão falar, pô, de novo você está falando isso? Mas é mais ou menos isso. Quando a mulher nasceu, ela ganhou de Deus uma loja de sapato. Vamos falar de sapato porque mulher gosta de sapato, né? Então imagine que o sapato é o óvulo. Já para o homem, Deus deu uma fábrica de sapato. Imagine que o sapato é o espermatozoide. O que acontece com essa loja da mulher? Ela vai todo mês nessa loja, nesse estoque, e ela pega 1000 pares de sapato, que é o que ela vai gastar, e usa um. Ela está ovulando um. Se ela usar anticoncepcional, ela não vai usar o sapato, então ela pega 1000 e joga fora. Já o homem continua produzindo sapato. Qual que é a implicação disso a longo tempo? Aquele estoque de sapato que a mulher tem, uma hora aquele sapato começa a ficar fora de moda, né? É o que acontece em termos de qualidade dos óvulos. Uma hora eles começam a diminuir a qualidade. E uma hora vai acabar o sapato da mulher. Já o homem, não. O homem vai produzir sapato praticamente a vida inteira e o sapato dele vai estar sempre na moda. Então essa questão ovulação, a questão idade é uma coisa que você tem que se preocupar. Não aguarde. Se você tiver mais que 35 anos, não espere muito tempo. Vá no seu médico, faça pelo menos um exame simples para você ter certeza que está tudo bem. Mas a questão dificuldade para ovular é um dado muito importante que requer que você procure o seu médico. Irregularidade menstrual, de modo geral, é igual a não ovulação e, portanto, dificuldade para você engravidar. Um outro fator que também contribui bastante para a mulher ter dificuldade de engravidar são alterações nas trompas. A trompa, gente, ela é uma estrutura muito importante na vida reprodutiva. Quer ver? De novo aqui o meu úterozinho aqui, ó. A trompa, ela tem dentro dela cílios que fazem movimentos, não só cílios, mas movimentos como se fossem os mesmos movimentos peristálticos do intestino, que numa primeira fase, quando a mulher está próximo da ovulação, esse movimento ele se faz do útero para a porção final que a gente chama de fímbria. Do útero para a fímbria. Ou seja, são movimentos que facilitam o espermatozoide encontrar o óvulo. Depois que esse ovário liberou o óvulo, ou seja, depois da ovulação, o movimento é o inverso. Ele vem daqui das fímbrias para o útero. Para quê? Para levar o embriãozinho para que ele implante lá no útero. E essas fímbrias, assim como esses movimentos, são fundamentais no processo de reprodução. E nem sempre é fácil a gente saber se isso está funcionando legal. Por exemplo,
a mulher pode ter algum processo inflamatório dessas trompas, principalmente causados por algumas doenças sexualmente transmissíveis. E esses processos inflamatórios podem lesar esses cílios, afetar a musculatura das trompas, e aí eles perderem não só a movimentação, mas como também essa função de transporte de um lado para o outro. Quando você faz um exame que você está avaliando que a sua trompa está permeável, você está avaliando uma função permeabilidade. Mas a função de movimentação, a gente não tem como saber. Isso são só conjecturas, mas que a gente não sabe. Eventualmente a trompa pode ser afetada por aderências. Aderência é quando ela gruda, tá? Ela fica grudadinha lá dentro. Por exemplo, as cirurgias prévias. Alguma cirurgia tipo apendicite ou eventualmente laparotomias por outra razão. Lembra que eu falei que o ovário libera o óvulo para dentro da trompa? A trompa, ela é móvel. Imagine que meu braço aqui é a trompa e isso aqui são as fímbrias. Quando o óvulo está para ser liberado do ovário, a trompa ela abraça o ovário para que esse óvulo seja jogado lá dentro. Mas para isso ela tem que estar móvel, ela tem que estar se movimentando. Então, se você tiver alguma cirurgia prévia, ela pode estar aderida e isso também dificultar. Doenças sexualmente transmissíveis ou mesmo as aderências nem sempre dão sintomas, viu? Nem sempre você vai ter alguma coisa que suspeite disso. Mas é lógico, se você tiver, por exemplo, relação sexual com dor, já pode suspeitar disso. E um outro dado muito importante, que só ele já dá para a gente falar bastante, é a questão da endometriose. Ou seja, a endometriose é uma situação que provoca um processo inflamatório nas suas trompas e ela pode ficar aderida e com isso perder mobilidade. Então, um outro dado importante é você considerar tudo o que foi dito até aqui para eventualmente você suspeitar que você possa ter alguma coisa. E o lado masculino. Como nós falamos no início, olha lá, quer ver? Ó, só falando da Geisiane. Geisiane fez histerosalpingografia e foi normal. Esse exame histerosalpingografia é um exame que mede permeabilidade da trompa, mas não mede, como eu falei antes, a função. Então pode ser que sejam necessários exames complementares. Mas o lado do marido. Como eu falei antes, o marido tem uma participação importante. Não é porque você encontrou uma dificuldade para ovular na mulher que você para a investigação por aí. Pronto, a mulher não ovula, aí o ginecologista dá a medicação, ela começa a ovular, pronto, acabou. Você já resolveu o problema, mas aí passa 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos e a mulher não engravidou. Só que você não investigou o marido. Então é importante fazer a investigação do marido. E a investigação é simples, é um espermograma. Então faz parte da investigação o espermograma, que é um exame que você deve ser feito com 2 a 5 dias de abstinência e é bem tranquilo. Você também deve suspeitar que possa existir alguma causa mais importante relacionada ao marido, se ele tiver alguns antecedentes que possam comprometer a produção de espermatozoide, principalmente antecedentes de infecção. Então, se o marido teve cachumba na infância, e essa cachumba desceu, como se diz, isso provocou uma orquite, a orquite pode destruir espermatozoide. Tem uma causa que não é tão rara assim, mas o diagnóstico é difícil. Chama criptorquidia. Você já ouviu falar disso? É quando o testículo não desce para a bolsa escrotal. Então você vê um recém-nascido, está lá o saquinho bonitinho, tá tudo ok. Mas às vezes ele está cheio de líquido, o testículo não está lá dentro. E você só vai saber se ele está se você palpar o testículo, o pediatra palpa o testículo e está lá. Ok, legal.
Mas se o testículo não descer para a bolsa escrotal, ele ficar no anel inguinal, ou seja, ele não completou a descida, ele pode ser fritado, porque ele vai estar numa temperatura maior, além de outros fatores, mas isso pode comprometer a produção de espermatozoide. Na maioria das vezes, isso não compromete a produção hormonal, ou seja, o homem continua tendo uma produção de testosterona normal. Testosterona ok, ele não tem nenhum problema de ereção nem nada, mas a produção de espermatozoides ela fica comprometida. Então, gente, para finalizar, ou seja, a situação que você deve suspeitar para procurar uma ajuda é ciclo menstrual irregular, se você tem mais de 35 anos, se você tem antecedentes cirúrgicos ou alguma coisa que possa comprometer sua trompa, e não custa fazer uma investigação para o marido, tá? Bom, essa foi a nossa primeira conversa. Vocês, por favor, mandem aí sugestões do que a gente pode falar, porque realmente nessa esfera reprodução, gestação, etc., tem muita coisa para a gente discutir. Eu quero só, para terminar, frisar uma coisa muito importante, que isso é um bate-papo. Em nenhum momento eu posso substituir o médico, em nenhum momento eu vou dar um diagnóstico virtual. Ou seja, o seu médico é a pessoa mais importante na sua investigação. Mas perturbe ele, tá? Vai atrás dele, não fique satisfeita com a situação que você está. Você tem que ter uma avaliação por ele, porque é ele que vai te nortear dos exames a serem feitos. E só lembrando, grande parte das dificuldades são resolvidas no consultório do ginecologista. Tá ok, gente? Legal? Um abraço. A gente volta a se falar outras vezes. Tá bom? Tchau, tchau.